Olá, hoje eu vim aqui te falar sobre a funcionalidade de cada pincel que a Mary Kay tem. Então vamos começar aqui pelos pincéis de base líquida. Então a gente tem aí duas opções, tanto o pincel Kabuki, que tem esse acabamento com uma... ele é cortado meio tortinho aqui, e esse pincel oval, tá? Então a gente tem aí esses dois pincéis para aplicação de produtos líquidos, tá? No caso, a base. Depois a gente tem aqui o pincel de pó, tanto o pincel mais fofinho, maior, quanto o pincel para aplicar base em pó. Ou seja, esse pincel aqui você vai mais varrer, né, o pó, e esse aqui você vai aplicar de maneira mais específica. Então você vai dando batidinhas, aplicando e vai dar um acabamento, uma cobertura mais grossa do que esse daqui que vai apenas uniformizar, tá? Depois a gente tem aqui o pincel de passar blush, contorno, iluminador. Então ele também é chatinho. Muitas vezes o pessoal confunde com o pincel de base. Então não, esse aqui é um pincel de base, ó. Eles são totalmente diferentes. Esse aqui é mais tortinho, então aqui a gente passa contorno, blush e o iluminador com o mesmo pincel. Depois a gente tem aqui os pincéis de passar sombra. Depois a gente tem aqui o pincel super esfumado, que é para fazer esse acabamento aí, para esfumar bem a sombra. Depois a gente tem aqui o pincel de sombra, que é para aplicar a sombra mais específica, geralmente a gente usa para passar no canto interno. Depois o pincel de côncavo, que é esse daqui, que é para fazer um acabamento mais detalhado ali interno. E depois a gente tem o pincel de esfumar, porque ele tem as cerdas mais juntinhas. E aí você vai aplicar produtos, por exemplo, para fazer um esfumado mais delicado, tá? Então aqui é o super esfumado e aqui é o esfumado para um esfumado mais delicado, tá? Então um é totalmente diferente do outro. Depois a gente tem aqui o pincel de corretivo para fazer a correção de borrados, enfim, ou até mesmo para passar corretivo mesmo. E depois temos aqui o duo de sobrancelha, onde você pode aplicar, quem gosta de passar sombra, né, na sobrancelha, depois você vai apenas esfumar. Lembrando que todos os nossos pincéis, eles são com cerdas sintéticas, cortadas a laser, para uniformizar de maneira legal e não desperdiçar produto. Então, cada um deles aqui é específico para alguma coisa. E lembrando, para aplicação do produto específico. Lembrando, se tu não tiver, tu pode ter todos os produtos. Se você não tiver um pincel adequado para fazer essa aplicação desse produto, a sua maquiagem não vai ficar tão legal, como que o acabamento não vai ficar bom do que como você for passar aí com o dedo ou aquelas esponjinhas que é de espalhar sombra, sabe? Então, se tu ainda não conhece esses pincéis, vale o investimento, vale a pena você conhecer, porque o acabamento vai ficar super profissional.